Estamos então reunidos em nome do Senhor Jesus e te damos graças, nosso Deus, nosso Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de olharmos para a tua palavra e sermos alimentados, sermos orientados, sermos confrontados, mas por algo que é vida, que nos mantém na vida. Teu coração derramado em palavras chegam até nós e fazem aquilo que nenhum outro conteúdo nesse mundo pode fazer. Obrigado, Senhor. Nos leva ao entendimento nesta noite do que vamos estudar. Nos conduz, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente. Então, hoje é o dia 25 de novembro de 2021, final de ano, e estamos, então, no nosso último encontro do ano, do curso de Teologia para a Vida, da Escola Bíblica da Comunhão. E, por se tratar de último encontro, a gente tem aquele momento que considera a finalização, né? Então, aqueles que finalizam o curso podem considerar ele, de fato, aproveitado. E eu tenho aqui as minhas anotações que eu vou acompanhando para, de fato, lá no final, poder considerar que aquela pessoa concluiu com aproveitamento o curso de Teologia para a Vida da Escola Bíblica da Comunhão, que seria considerado, né, um estudo de teologia de nível médio, ainda que o conteúdo que a gente compartilha aqui, ele é de nível de bacharelado em muitas coisas. Né? Áureo, queres falar? Sim, uma pergunta, não vai ter nenhum trabalho nesse módulo aqui? Então, como é que vai funcionar o fechamento? Quando eu terminar a gravação essa noite, cada um de vocês aqui que compartilhar qual foi o seu aprendizado no semestre e como que isso levou você para mais perto de Jesus, eu vou considerar que concluiu com êxito. E se você está assistindo a gravação e quer concluir com aproveitamento de acompanhamento do curso, eu peço que você me escreva. Não pelo WhatsApp, não no corpo do e-mail, mas que você digite algum documento no tipo Word e me encaminhe. Porque daí eu tenho uma pasta lá só para isso, tá? E aí compartilha lá qual foi o seu maior aprendizado neste semestre, em que nós estudamos de Jó a Malaquias, e como isso aproxima você de Jesus, porque esse é o aproveitamento, né? Ah, eu fiquei sabendo que o profeta tal era contemporâneo do profeta tal. Legal, mas isso não muda a minha vida. Jesus é que muda a minha vida. Então, como é que isso aqui me levou para mais perto de Jesus, que é quem muda a minha vida, né? Conhecimento não muda a vida essencialmente. Ele pode trazer algumas alterações, mas não mudar a essência de quem nós somos para melhor. Isso só Jesus pode fazer. Ok? Então, eu peço que quem está assistindo a gravação faça isso até o dia 9 de dezembro. Até o dia 9 de dezembro eu recebo, não precisa ser muitas coisas, não, tipo um parágrafo, 2, 3 parágrafos, né, que diga o que você aprendeu, o que mais você aprendeu, o que mais chamou sua atenção e como isso aproximou você de Jesus. Ok? Para todos os que compartilharem hoje e os que me mandarem o texto até o dia 9, eu vou disponibilizar a apostila em PDF, tá? São quase 100 páginas. São 89 páginas com o conteúdo que nós vimos aqui e com alguns bônus, certo? Para quem não quiser compartilhar ao final da aula hoje e não enviar o texto até o dia 9, mas quiser a apostila, o valor dela é R$25. Para quem concluir desse jeito que eu estou falando, é gratuito. Para quem só quiser a apostila, é R$25. Ok, gente? Quem conseguiu fazer a leitura de Ageu, de Zacarias e Malaquias, ou um destes? Sandra, legal. Os Ferreiras, legal. Muito bem. Como eu digo, não é por falta de tempo, né? Ageu são 2 capítulos. Gente, quase que eu viro aqui o chimarrão. Eu quero encorajar vocês, mais uma vez, a lerem toda a Bíblia. E todo ano ler toda a Bíblia. Se você ler 4 capítulos por dia,
você lê a Bíblia em um ano. Eu teria que ler 3, alguma coisa capítulos. Então, se você ler 4, você vai estar lendo ali 0,5 capítulo a mais por dia, e eventualmente, quando perde um dia, não tem problema, porque você todos os dias está lendo 0, alguma coisa a mais. Isso não vai afetar no andamento da leitura da Bíblia em um ano. Porque, tipo assim, se você tem que ler 4 capítulos por dia e você perde 3 dias de leitura, com aquele dia que você vai voltar a ler, são 4, né? 4 vezes 4, 16. 16 capítulos da Bíblia já é muita coisa, dependendo da rotina, né? Mas se você estabelecer como meta 4 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. E encorajo mais, encorajo você a fazer isso até Jesus voltar. Se você tiver 20 anos ainda pela frente, 30, 40, 50, que seja o número de vezes, no mínimo, que você vai ler a Bíblia toda. Se a gente acredita que ela é a palavra de Deus, gente, é o que depois de Jesus, o mais perto nós temos da presença de Deus, né? Jesus habitando em nós através do Espírito Santo, mas a palavra registrada de Deus é algo fundamental. Tá bem, bueno, e ano que vem a gente vai, então, entrar no Novo Testamento. E também tem uma alteração por aí que eu já quero comunicar a você. A liderança da Igreja Reunida entendeu a necessidade de nós aprofundarmos a dimensão de comunhão e de doutrina, sem com isso ter que sobrecarregar a agenda da igreja, porque a gente não quer ser uma igreja de atividades e tarefas, nós queremos ser uma igreja de movimento e vida, o que é diferente, né? Tarefa é diferente de fruto. Por isso, ano que vem, nós vamos ter encontros da Escola Bíblica da Comunhão quinzenais, uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. E o encontro dos pequenos grupos de comunhão vai ser uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não, alternando com a Escola Bíblica da Comunhão. Então, olha que fantástico. Digamos que na primeira semana do mês, está cada um nos seus grupos. E aí, na próxima semana, todos os grupos estão juntos estudando a palavra de Deus. Não é maravilhoso? Então, não é que o grupo não vai se encontrar, é que o grupo vai se encontrar com outros grupos na Escola Bíblica da Comunhão. Então, por exemplo, você tem aqui o Áureo, a Sandra, a Karine, os Ferreiras. Tem uma noite eu não sei se a Lovane está num pequeno grupo no momento, tá? Então, pensa que todos vocês estão num dia da semana no pequeno grupo e no outro aqui na escola bíblica. São 2 noites que acaba sendo demandadas de vocês, né? E eu sei que para vocês entenderam a importância disso, mas nem todo mundo consegue entender a importância e, mesmo que entenda, às vezes colocar na agenda não é tão fácil assim. Certo? Então já fica aqui esse comunicado que em 2022, com a graça do Senhor, a gente vai poder participar dos 2 bem tranquilo. As aulas provavelmente não serão gravadas, serão síncronas, sem gravação. As aulas serão presenciais aqui na comunhão e transmitidas via Google Meet. Acho que não teremos a gravação, isso ainda está sendo avaliado, é que a gente não quer o ensino pelo ensino. A gente quer a vida, a gente quer o relacionamento, a gente quer crescer juntos na palavra, tá? Mas, no mínimo, síncrona, ou seja, a gente vai estar transmitindo para o Google Meet também no presencial aqui. Áureo. Tá, viu que eu estou cheio de perguntas hoje, né? Já que é o último Manda ver. dia, vamos esgotar a paciência do Davi, porque daí, né, vai demorar, ele vai se acalmar, abrandar. Ô, Davi, e a questão, assim, a gente está fazendo praticamente 2 módulos por ano, né? Um no primeiro semestre e no segundo. Com essa questão, assim, de ser quinzenal, vai mudar essa sistemática? Vai ser um módulo daí só por ano e não mais 2? Exatamente, vai ser um módulo por ano. Tá bom. De certa forma, vai facilitar, por exemplo, quando a gente estudar Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lucas, né? Vai ter 2 semanas para fazer a leitura dos livros. Algo mais de pergunta? Então vamos entrar em Ageu, profeta Ageu. Vou colocar essa Bíblia para lá, trazer esta outra Bíblia para cá.
trazer isso aqui para cá e vamos lá, então. Ageu é uma palavra que significa festival e combina muito com quem ele é e o que ele está fazendo neste período. Porque Ageu é o primeiro dos 3 profetas pós-exílicos. O que são profetas pós-exílicos? Aqueles que ministram para Judá depois que volta do exílio, certo? Então nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias como estes profetas pós-exílicos. E Ageu é o que profetiza primeiro, né? Considerado o primeiro profeta pós-exílico. Então é legal que o nome dele signifique festival, ou festivo, ou festividade, né? Muito bem. E assim, preciso dizer que esse é um nome aproximado, ele dá uma ideia disso. Etimologicamente, tem variações, mas se tem essa ideia geral aí de festa, certo? Bem, nós temos uma referência a ele lá em Esdras. Lembra que Esdras volta do exílio para reconstruir, né? Para reconstruir a vida espiritual da nação. Zorobabel tinha vindo para reconstruir o templo, Neemias vem para reconstruir os muros, e Esdras vem, de certa maneira, para reconstruir, pelo menos, grande parte da vida religiosa e espiritual da nação. Então vamos lá para Esdras 5. Desculpa, Esdras 5. Quem pode ler aí Esdras 5:1? Alguém nos socorre? Vamos lá, então. 5:1. Uhum. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, olha que legal aqui, né? A gente está no livro de Esdras, falando sobre um grande período de reconstrução. E aí nós temos os líderes do povo, né? Os líderes civis / militares do povo, embora militarmente não se possa falar muito nesse período, né? Não tem um exército e tal. Mas nós temos aqui o registro de profetas em atividade. Então, aqui no livro de Esdras, nós temos o registro de que Ageu e Zacarias estavam profetizando neste período de reconstrução. E isso tem tudo a ver com a mensagem de Ageu e Zacarias. Porque você deve lembrar, quando a gente estudou Esdras e Neemias, que as reconstruções, elas enfrentavam muita oposição. E com muita facilidade o povo parava. E quem é que estava lá dizendo? Não parem? Os profetas, né? Ageu e Zacarias estavam atuando lá. Bem, nós temos aqui, então, uma datação, tá? Que a gente pode mais ou menos entender que em setembro do ano 520, embora lá no calendário judaico não se fale setembro, né? Mas assim, aproximando as datas, o que seria correspondente a setembro do ano 520. Então nós temos Ageu. E aí também em novembro de 520 vem Zacarias. E Zacarias vai continuar depois que, no capítulo 1-7, nós vamos ter o registro lá também, no ano 519 e 518. Lembra que é regressivo, né? Então, 518 e 19 é depois do ano 520, porque está descendo até Jesus. Então, Ageu começa um pouco depois, tem um momento que eles são bastante contemporâneos, mas o registro, por último, é de Zacarias, certo? A mensagem de Ageu e Zacarias é pregada em Jerusalém, e o grande governante do mundo era Dario, o rei da Pérsia. Então, é uma coisa muito fresquinha, assim, o povo está voltando, Dario ainda está governando, né? É o Império Persa ainda que domina o mundo, e lá estão trabalhando Ageu e Zacarias
da parte de Deus. Aqui em Esdras, vamos olhar o capítulo 4 e o 5. No capítulo 4, qual é o título em negrito que tem aí na sua Bíblia? A oposição à obra. A oposição à obra. Aqui na minha tem os inimigos fazem parar as obras. Lembra que esses títulos em negritos não são originais da Bíblia, são acréscimos posteriores para nos ajudar a entender onde é que começa um assunto, onde é que termina o outro. Às vezes isso não acontece no melhor lugar, é só um indicativo para nós, tá? O que importa para nós é a mensagem bíblica e não os títulos em negrito. Mas o título em negrito normalmente combina com o que está na mensagem. Os inimigos fazem parar a obra. Então o povo vem, vai reconstruir o templo, há uma oposição e o templo para a reconstrução. Olha o versículo 4. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, são 6 anos de uma fortíssima oposição que vai, de fato, parar por 10 anos. Olha o capítulo 4, versículo 24. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. Isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Gente, parou a reconstrução. 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. O que Deus faz? Manda os profetas. Vamos lá, bora lá, vamos se mexer, povo. Então, Ageu e Zacarias serão profetas que Deus vai usar para dizer, não pode parar mais, gente, já parou demais. Tem que seguir em frente. Desculpa que eu fiquei um pouco rouco. Então, o povo achou mais fácil parar. Vamos voltar lá para Ageu, para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, olha só, nós temos aqui uma palavra profética trazendo informação histórica. Informação histórica esta que a gente encontra muito bem fundamentada lá em Esdras, né? Então, aqui em Esdras 5, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Só que daí a gente não sabe em Esdras o que eles falavam. Em Ageu e Zacarias a gente vai saber, porque eles registraram o que eles falaram. Que legal, né? Então, aqui em Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão dizendo que não chegou o tempo, né? Claro, que tem um monte de oposição, tem um monte de ameaça, tem um monte de intriga. Não, vamos esperar, né? Uma hora vai dar, não é agora. E Deus está dizendo, é tempo sim. Esse pessimismo, né, do povo, esse medo do povo, ele acabou tendo consequências terríveis, porque o templo era um lugar central e significativo para ser reerguido. Então, você volta do exílio para reconstruir o templo, né? Lembra que Ciro tinha dito, todo mundo aqui que é do povo de Deus e que está no coração para ir voltar a construir o templo, pode ir lá. Então, o pessoal volta, e aí começa a reconstruir, passa 1, 2, 3, passa vários anos com o pessoal ameaçando, jogando intriga, né? E aí, quando vê, para 10 anos. Então, no mínimo, 16 anos parado. Sabe aquela alegria da volta? Primeiro que a gente já viu quando estudou, né? Que quando eles voltaram, eles encontraram tudo destruído. Então, foi uma alegria barra tristeza. Alegria chegamos, tristeza pelo que vemos. Tanto é que quando Zorobabel lançou os templos, os fundamentos desse novo templo que ia ser construído, os mais velhos começaram a fazer o quê? Chorar. Né? A Sandra ia falar ali, chorar.
Então era misto de alegria, misto de tristeza. Só que agora não vai sair nenhum menor do que o outro. Não vai sair nenhum do jeito que está. E aí Ageu, Zacarias, gente, vamos lá. Vamos dar jeito, vamos fazer isso, né? Mas, gente, não é só aí que entra, né, a iniquidade humana. Então, vamos lá, vamos reconstruir o templo. Ah, mas aí tem inimigos ameaçando, colocando intriga, colocando dificuldade, conseguindo autorização do governante para parar a obra e tal. E aí o que eles fizeram enquanto isso? Foram construir suas próprias casas, né? Ah, o templo eu não posso reconstruir, mas a minha casa eu posso, né? Gente, isso é hoje ainda assim, né? É o que a gente encontra hoje, assim, muito, né? Tipo assim, para mim eu posso, para o reino não. Para o reino eu não vou enfrentar nenhuma dificuldade. Agora, para mim eu vou lá e vou fazer. Que triste isso, né? E a gente vê isso aqui há muito, muito, muito tempo. Olha só o que Deus diz. Vamos recuperar o 1, 2 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Vamos ler o versículo 9 agora. Não, desculpa, o versículo... O versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruína enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Nota de rodapé. Evangélicos do século XXI. Gente, como líder da igreja, eu vejo tanta coisa em ruína, mas vejo tanta abundância individualmente nos discípulos, sabe? Eu não acho que as pessoas deveriam não construir suas casas. Eu estou falando analogicamente, tá? Fazendo uma analogia aqui. Porque Deus não está dizendo vocês não deveriam construir suas casas luxuosas. Deus está dizendo vocês estão construindo as casas luxuosas de vocês enquanto o meu tempo está nas ruínas. Percebe? Então o problema não é construir casa luxuosa, mas é colocar toda a sua energia nisso e as coisas relacionadas a Deus, isso tem uma importância aqui, ficam de lado. Por isso que o Espírito Santo sonde os nossos corações, para sabermos se nós temos procurado construir a nossa vida, as nossas coisas, e o reino de Deus, pelas dificuldades inerentes que existem, não é tempo, não é momento, quem sabe um dia. E é exatamente isso que Deus está confrontando aqui em Ageu. E aí em Ageu nós temos 4 discursos em que Ageu exorta o povo a partir de Zorobabel, que é o governador, e Josué, que é o sumo sacerdote. Não aquele Josué lá que seguiu a liderança depois de Moisés, né? Esse aquele Josué já passou há muito tempo. Esse aqui é um outro Josué, um sumo sacerdote, tá? E ele também exortou os sacerdotes a purificarem a sua adoração. Vou compartilhar a tela para a gente ver aquele quadro. Aquele famoso joinha para ver se está compartilhando. Valeu. Então, olha só. Nós temos 4 grandes discursos, tá? Primeiro, em relação à conclusão do último templo. E aí nós temos versículos significativos. Quem pode ler aqui o 1:4, que está aqui na tela? Pode ler na sua Bíblia se ficou muito pequenininho também. 1:4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, esse aqui é o cerne do primeiro discurso, tá? E aí nós temos uma outra etapa, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9, que fala sobre a glória do último templo. O que passou e o que vai vir. Pode falar. A glória deste novo templo será maior
do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse aqui é um dos mais mal compreendidos textos do Antigo Testamento, né? Você já deve ter visto esse texto aí, principalmente em outras versões, né? A glória da segunda casa. Né? O evangélico gosta muito desse negócio da glória da segunda casa, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E aí vemos o terceiro, que são as bênçãos presentes pela obediência. Quem pode ler aqui, por favor, então, o 2:19, a segunda parte. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. E aí, no finalzinho, nos últimos 3 versículos, bênção futura mediante a promessa. Leia, por favor, 2:23. Dois 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: eu o tomarei, meu servo Zarubabel, filho de Zeatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então, obrigado pelas leituras. Olha só. Que interessante que nós temos aqui, né? Na primeira parte, né? Um foco no templo de Deus. E na segunda parte, um foco nas bênçãos de Deus. Mas há uma intercalação, né? Um intercalonamento aqui, ó. Primeira censura, tipo assim, olha, gente, cadê o templo? E aí vem o encorajamento, vai ser legal. A bênção da segunda vez aqui vai ser maior do que a primeira. E aí nós temos uma censura em relação ao que eles estão vivendo naquele momento, e aí vem o mas, né? Então, não estava legal até agora, mas, e então vem o segundo encorajamento. Vamos considerar então agora o que nós temos em relação à presença, de alguma maneira, de Cristo no livro. Bem, estudiosos como Champlin concluem que o fato do templo ser reconstruído e a adoração pura, né, ser reestabelecida também, eles eram atos necessários para a vinda de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele deixou claro que haveria uma transferência do templo para ele. Certo? Então era importante que tivesse aquele templo enquanto Jesus estivesse lá. Tanto é que em Marcos, Jesus está vindo do outro lado do monte e no caminho para Jerusalém tem uma figueira que não está produzindo, certo? E você tem que lembrar que esse monte, ele está de cara para Jerusalém. E desse Monte das Oliveiras você poderia enxergar o templo, era o que mais chamava atenção. E Jesus, no monte de frente para o Monte de Jerusalém, onde fica a figueira, diz assim, ó, nunca mais ninguém vai comer fruto de você. E a gente pensa que, tipo, coitada daquela figueira, né? Por que Jesus implicou com aquela arvorezinha, né? Mas lembra, ele está indo para Jerusalém. Você sabe o que ele vai fazer lá naquele templo. A coisa vai esquentar lá, né? Então, de uma árvore que era esperada frutos, eles não vieram. Jesus diz, acabou. Então, é muito significativa essa passagem em Marcos, dessa ida de Jesus para o templo, para dizer assim, ó, não tem mais fruto aqui. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vocês poderão dar muitos frutos, mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, é necessário que isso seja restabelecido, né? Como de fato será. Era necessário que o ritual de sacrifícios fosse restabelecido, porque era necessário que João Batista, que vai ser predito, daqui a pouco a gente vai ver, dissesse, eis o Cordeiro de Deus, não é mais aqueles lá no templo, é esse aqui.
Então, é muito importante esse movimento que acontece de restauração do templo, de restauração do culto, né? Do culto como se tem aqui no sistema sacrificial do Antigo Testamento, tá? Agora, olha só, né? A bênção da segunda casa, né? A glória desse templo será maior do que a do primeiro. Quando é que isso se cumpre? Quando Jesus entra lá. Quando Jesus entra no templo, nunca antes, de jeito nenhum, a glória tinha sido daquele jeito. Ah, mas lá, quando Moisés, quando Salomão e tal, né? Ou do tabernáculo, né? Quando o tabernáculo foi estabelecido, que veio a fumaça e tudo mais, são manifestações da glória. Ah, quando Salomão constrói o templo e reedifica, são manifestações da glória. Mas nunca Deus em pessoa havia entrado dentro do templo, né? Além disso, Jesus, que é o verdadeiro templo, veio e habitou entre nós, né? A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro do Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E 2:23, alguém pode ler? Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então tem uma bênção especial para Zorobabel, né? Mas ela não pode ser cumprida totalmente em Zorobabel, porque Zorobabel vai morrer, vai acabar, e ele é um ser humano, né? Mas nós temos aí, então, uma prefiguração do verdadeiro ungido do Senhor. Deixa eu só responder para a Karine aqui, eu respondi no chat. Karine, se tu falares hoje o teu aprendizado e como se te aproxima de Jesus, não precisa enviar texto nenhum, tá? O texto é só para quem não quiser falar hoje no final. Beleza? Entramos então em Zacarias, cujo significado do nome é alguma coisa como Yahvé lembra. E já que a gente acabou de ver Ageu, vamos fazer aqui uma comparação, né? Ageu era mais idoso, Zacarias era um visionário mais jovem, né? Isso também influencia de certa maneira, não que isso seja o ponto de partida da influência, porque o Espírito Santo vai usar as realidades como elas estão para mudar realidades, mas ele usa alguém mais velho que não tem muito mais tempo para vir com aquela voz, e vamos lá, e é agora, e tem que ser. Só que em Zacarias nós vamos ter um outro tom de voz. Nós vamos ter um tom de voz mais de encorajamento do que exortação. Ageu, ele é mais concreto, tem que fazer isso, isso, isso. A Zacarias já é um pouco mais abstrato. Ageu fala muito preocupado com o presente. Zacarias fala muito mais sobre o futuro. Ageu, o discurso de Ageu requer participação e o de Zacarias requer coragem. O Zacarias é mais expandido e o Ageu é mais conciso. Tanto é que nós temos 14 capítulos em Zacarias e 2 capítulos em Ageu. E aí, aquele quadro panorâmico que nós costumamos ter, né? Nós temos 8, 4, 2, né? 8 visões, 4 mensagens e 2 temas. Apelo ao arrependimento, 8 visões, coroação de Josué, questão dos jejuns, rejeição do Messias e reinado do Messias. Deixa eu terminar aqui o compartilhamento. Vamos fazer algumas considerações, então, em relação ao ensino do profeta Zacarias. A Bíblia não nos informa, mas a tradição judaica diz que ele era membro da grande sinagoga e que ele foi responsável pela preservação do cânon da escritura que havia sido revelada até aquele momento. Ele era pertencente à linhagem sacerdotal, era filho de Berequias, neto de Ido, né? Nós temos essas informações corroboradas lá em Esdras, lá em Neemias. E ele teve um final de vida que a gente pode considerar trágico. Vamos lá para Mateus 23, 35.
Quem pode ler? E assim sobre vocês recaia todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Olha só, hein? Assassinaram o profeta Zacarias, um homem que veio com uma voz de esperança. Como é que a gente sabe que é ele, né? Porque no Antigo Testamento nós temos 35 Zacarias diferentes. Era um nome muito comum, né? Desculpa, 29 Zacarias no Antigo Testamento. Então era um nome muito comum. Como é que a gente sabe que esse Zacarias que foi assassinado entre o santuário e o altar era o Zacarias que trouxe uma voz de encorajamento em relação ao futuro, trouxe predições sobre o Messias? Como é que a gente pode saber isso? Fala o nome do pai dele. Onde? Onde que traz o pai dele? Aqui não fala em Mateus? Aqui em Mateus fala, né? E aí, onde mais fala o nome do pai para a gente poder fazer a relação? No livro que ele escreveu. No livro que ele escreveu, né? Lá em Zacarias 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então não temos dúvida que o Zacarias que foi assassinado entre o altar e o santuário foi esse cara. Esse cara que depois de Isaías foi o que mais trouxe profecias messiânicas. E você sabe que existe uma grande possibilidade de Isaías também ter tido uma morte muito difícil. Então eu acho que não é à toa o fato deles serem os dois profetas que mais falam sobre a vinda do Messias. Que loucura, né? Bueno, algo mais a dizer aqui é que o capítulo 1 ao 8 de Zacarias é o mesmo cenário histórico de Ageu, né? Os dois capítulos em Ageu combinam com 1 a 8 aqui de Zacarias. Os capítulos 9 a 14, eles não são datados, mas eles fazem referências, por exemplo, à Grécia. E fazendo essas referências e tendo diferenças estilísticas na escrita, então se entende que eles aconteceram em um período de 480 a 470 a.C. E aí, nesse caso, Dario já havia sido sucedido por Xerxes, aquele que se casou com Ester. Então, provavelmente Zacarias está ministrando agora, enquanto Ester é a esposa do grande governante persa lá, certo? Para a gente fazer as possibilidades de correlações. Então, já vimos que a construção do templo, a reconstrução do templo tinha parado. Ageu disse, vamos lá, vocês estão focando em vocês, não estão focando em Deus. E Zacarias, com outro tom de voz, vem encorajar dizendo, gente, vai ser legal. O que vai acontecer aqui depois disso é melhor do que tudo que já aconteceu antes. Então, olha que interessante, né? Como Deus é maravilhoso e diversificado, né? Tem tanto uma voz de exortação quanto uma voz de encorajamento. Deus é muito maravilhoso. E, então, ele vem com esse encorajamento, lembrando do que vem por aí, né? A importância disso. Então, dá uma olhada lá em Zacarias 8:3. Quem pode ler aí? Eu posso ler. Assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada de cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Olha, pensa no encorajamento, né? Gente, o Senhor vai voltar para cá. Vamos fazer a nossa parte. O Senhor vai voltar para cá. Belíssimo encorajamento, né? Os capítulos 9 a 14, então, eles vão
atestar a fidelidade pactual de Deus com Israel, né? Israel abandonou Deus, mas Deus não abandonou o seu povo, né? Especialmente através da obra do Messias. Zacarias é o maior menor profeta. Lembra que os profetas são divididos ou classificados em maiores e menores pelo número de capítulos. Zacarias, né, contendo esses 14 capítulos, é o maior menor profeta. Beleza? Eu não gosto dessa designação, tá? De maior ou menor profeta. Não acho que seja legal, isso não é bíblico, mas acabou pegando, né? E como eu disse para vocês, depois de Isaías, ele é o que traz mais predições messiânicas. E nós já vamos olhar isto agora, né? Já vimos ali o contraste entre Ageu e Zacarias, já vimos o quadro geral e eu compartilho novamente a tela, então, para olharmos o que mais mexe com o nosso coração, que é como está apontando para o Senhor Jesus. Então, Cristo retratado em seus dois adventos, tanto como servo, como rei, homem e Deus, porque nós temos essas dimensões aí, nós temos tanto a rejeição do Messias em Zacarias, e combina com o servo sofredor que Isaías fala, com Jesus retratado a partir dos olhos de Marcos, e também como rei e Deus, também profetizado por muitos, inclusive nos Salmos, e combina muito com a visão que Lucas traz do Senhor Jesus, né, como Filho de Deus. E aí nós temos algumas antecipações explícitas que só cabem em Jesus. Lembra que nós estamos falando aí de um período de 400 anos antes de Jesus vir. Então, vamos dar uma olhada aí em 3, 1 e 2. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode fazer um joinha na tela, assim. Quem que pode fazer as leituras dos livros aí, que daí eu vou atribuindo, faz um joinha na tela. Tá. Pedro, tu tirou o fone bem na hora que eu falei. Vocês podem fazer leituras de texto aí que eu indicar? Sim? Beleza. Então, Lovane, 3, 1 e 2. Zacarias 3, 1 e 2. Sandra, 3, 8. Karine, 3, 9. Áureo, 6, 13. Tere, 9, 9, 10. Aqui vai ser bem interessante. Pedro, 10, 4. Então, vamos começar lá com a Lovane. Três, 1 e 2. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Então, o anjo do Senhor, diante de quem o sumo sacerdote está. Então, olha só, a figura espiritual mais importante aqui está diante do anjo do Senhor, né? Então, esse anjo do Senhor, né, é provavelmente a figura messiânica, conforme a gente já tem conversado há muito tempo sobre isso. Mas olha só, ora Josué, versículo 3, ora Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Anjo pode tirar pecado de alguém? Não, né? Então tá claro de quem se trata aqui, na verdade, né? Vamos então para o 3:8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros
sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Então, o renovo é um título atribuído desde sempre ao Messias. 3:9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Uhum. O título pedra é um título messiânico. O apóstolo Paulo esclarece que Jesus é a rocha, né? E aqui nós temos uma associação com o pecado sendo tirado e o número 7, que é o número da perfeição, né? Aliado à visão. 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus, rei, sacerdote, profeta. E esse texto aqui que logo já vai nos remeter para o Evangelho, né? Pode ler aí, Tere, 9, 9, 10. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Então, Jesus entrando, né? Justo, vitorioso e humilde no jumentinho, 400 anos antes, aproximadamente, é sendo predito isso. 10:4. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Agora, então, vamos para mais uma rodada. Lovane. Na verdade, como são vários versículos, vamos todos lá para o 11. Eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui, tá? De 11, 4 a 13. Assim diz o Senhor, meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico, nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor dos rebanhos destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei uma a favor e outra união, e com elas pastorei o rebanho. Então, em um só mês, eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse, não serei o pastor de vocês, morram os que estão morrendo, pereçam os que estão perecendo, e os que sobrarem comam a carne umas das outras. Então peguei a vara chamada favor, e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que esta palavra era do Senhor. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lancei isso ao olheiro, né? Lembra que foi comprar lá o campo do olheiro? Lance isso ao olheiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o olheiro. Lembra que essas moedas foram atiradas lá? Então, nós temos aqui essa direta, né? Direta relação com Jesus, rejeitado e vendido por 30 moedas de prata, né? Que é o preço de escravidão. Então, agora sim, Lovane 12:10, Sandra 13:1, Karine 13:7, Áureo, na verdade, Áureo não, porque é todo o capítulo 14, né? Não vamos ler todo o 14, então a gente para ele na Karine. Então, vamos com a Lovane. 12:10. E derramei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aqueles a quem transpassarem e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Não tem como, né? Pelo Não amor de tem. Deus. 13:1.
Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. 13:7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Então, Desculpa. pastor ferido, que é Falta ali, né? Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. Você lembra disso acontecendo lá no Novo Testamento, né? No Evangelho. Inclusive, vamos lá para Mateus 26:31. O que está escrito aí? Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Zacarias na veia, né? Direta relação. E então, assim, finalizamos o livro de Zacarias e entramos em Malaquias. Ali você pode ver em hebraico e sabe por que para você pode ser parecido ali? Porque você sabe que anjo é malak e Malaquias é malaki. E anjo significa mensageiro. Então, qual é a diferença entre malak e malaki? Meu mensageiro, certo? Bem, dito isto, vamos fazer uma relação entre Malaquias e Neemias. Lembra? Neemias vem depois e ele vai ser responsável por reorganizar algumas coisas da vida em Jerusalém, inclusive reconstruir não o templo que já está pronto, reconstruir os muros, certo? E é nesse período que vai ministrar o profeta Malaquias, mensageiro do Senhor. A gente só vai olhar essas relações aí entre Esdras entre Malaquias e Neemias sem ir lá, tá? No material de vocês está essas referências aí, mas a gente vê que lá em Neemias nós tínhamos a realidade dos sacerdotes corruptos, os casamentos mistos, que Neemias vai, inclusive, ser bem enfático ao tratar disso, e a negligência nos dízimos e ofertas. Então, nós temos Neemias, né, trabalhando com essa realidade, mas não sozinho, porque Malaquias, da parte de Deus, como profeta, está lá também, confrontando estes pecados, né, e falando sobre o povo voltar ao Senhor e, de fato, confiar no Senhor, se entregar ao Senhor e priorizar o Senhor. Só que tem uma possibilidade também, que é a de Malaquias ter profetizado na ausência de Neemias. Porque Neemias vem uma primeira vez, só que ele combinou com o rei que ele tinha que voltar. Então ele vem, passa um tempo, trabalha, volta. E quando ele volta de novo para Judá, para Jerusalém, ele vê que tudo aquilo que ele tinha organizado tinha degringolado, né? Então, uma possibilidade é que ele vem, organiza as coisas, volta para junto do imperador, e aí a coisa começa a degringolar, e pode ser que Malaquias esteja ministrando nesse período. Quando Neemias vem, ele não vem nem com voz profética, nem com voz sacerdotal, ele vem com voz real. Ele sai pegando gente pelo cabelo, ele sai botando a casa em ordem realmente, né? Então, é possível que o pessoal não tenha ouvido Malaquias, e aí Neemias, então, vai agir muito energicamente, conforme a gente vê lá. Certo? A mensagem que nós temos em Malaquias é uma mensagem que visa o arrependimento. Deus está querendo, mais uma vez, que o povo traga
o seu coração para ele, inclusive dizendo, podem me colocar prova se vocês fizerem o que eu estou dizendo para vocês, se não vai dar certo, né? Aquela famosa passagem do dízimo, né? Olha, façam prova de mim. Se vocês trouxerem os dízimos à minha casa, se eu não vou abrir as comportas do céu, fazer chover sobre vocês e tal. Então, claro que esse texto é usado para manipular pessoas, mas ele não deixa de ser verdadeiro. E toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, esse texto, sim, tem a ensinar sobre o dízimo, mas ele não pode ser usado para manipular ou causar medos com a pessoa, nas pessoas. Mas para mostrar, você pode sim entregar o que Deus lhe pede e você verá certamente que Deus não vai deixar faltar. Ele vai continuar abençoando você. Não vai lhe faltar, porque de onde vem, tem mais. E nós temos em Malaquias o final, é a última voz profética canonicamente inspirada. Será que Deus não falou mais depois de Malaquias? Nós temos os chamados 400 anos do silêncio de Deus. Eu não gosto desse termo, tá? Porque eu não acho que Deus passe um dia sequer sem falar. Tanto é que a própria criação anuncia as maravilhas de Deus, né? Um dia anuncia outro a glória do Senhor. Deus está constantemente falando através de seus filhos e filhas. Agora, no tempo da graça, muito mais ainda, né? O Espírito Santo foi derramado sobre a terra, Deus falando o tempo todo. Mas será que naqueles 400 anos Deus não falou? Não, eu não considero isso. O que eu considero é que naqueles 400 anos, Deus não falou através de pessoas inspiradas para o registro do que ele falou. E isso nos dá segurança, então, para não receber aquilo que pretensamente tinha sido dito em nome de Deus, que são os apócrifos, chamados livros apócrifos, que nós estudamos há 3 semestres atrás, né, ou há 2 semestres atrás, quando estudamos sobre a Bíblia. Mas a realidade é que passam-se 400 anos sem nós termos o registro inspirado de Deus falando, até que esse registro é quebrado por alguém que é chamado João Batista, né? A voz que clama no deserto. Vamos olhar aqui em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. Quem pode ler para nós? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, a última palavra do Antigo Testamento é uma palavra de esperança e de alerta, não é? E olha que interessante, ele está sinalizando quando é que Deus voltaria a falar de maneira a ser registrada ser registrada a sua voz. Ele está parando com Malaquias, mas ele está dizendo o seguinte: eis que enviarei a vocês o profeta Elias. Só que Elias já viveu e já morreu e não existe reencarnação. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Então Elias, aqui nesse caso, é usado como tipo, como função sacerdotal. Porque Elias foi alguém que clamou por arrependimento na casa de Acabe, né? Elias, ele confrontou o pecado. Assim como vem João e diz, arrependam-se e sejam batizados, arrependam-se dos seus pecados. Por que a gente sabe que Elias aqui é uma maneira de chamar João Batista? Vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículo 17. Quem achar pode ler.
e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, que relação vocês fazem aí com esse texto de Malaquias e esse texto de Lucas? Hein? E aí, gente, que relação se faz aí? Como é que a gente pode fazer essa relação para dizer que João Batista era esse, abre aspas, Elias profetizado lá em Malaquias? É que Deus anunciou Elias, né? E em Lucas já diz que ele, adiante do Senhor, vem pelo poder do espírito de Elias, né? Uhum, uhum. E aquela questão do coração dos pais aos filhos, né? Agora, vamos abrir em Mateus, Marcos 9. Por favor, alguém leia Marcos 9, 11 a 13. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Então, olha aqui. Nós sabemos, então, lá na apresentação de João Batista, de que ele vem à frente, né, que ele vem para converter o coração de pai aos filhos, etc e tal. Opa, isso faz uma boa relação entre o final de Malaquias e essa pessoa chamada João ou Batista. Nós sabemos aqui em Marcos, capítulo 9, que o Áureo leu agora, estas informações importantes que nos ajudam a entender que Elias viria e já veio. Ou seja, Jesus está dizendo, ele já veio. E olha que interessante a pergunta, né? Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Agora a gente sabe que os escribas eles estavam trazendo essa informação de Malaquias. Mas vamos para Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Eu vou ler aqui o versículo 10 em diante. Essa mesma passagem, porém, com uma informação que Mateus nos traz. Os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Olha o versículo 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Aí acabou, né? Aí matou a charada. A gente fica sabendo que esse Elias, profetizado no final do Antigo Testamento, é o primeiro cara do Novo Testamento. Não é legal? Porque antes de Jesus começar o seu ministério, né, quem é que fala antes de Jesus? Quem é a primeira pessoa a falar, né, do evangelho? É João Batista. João Batista não é o primeiro profeta do Novo Testamento, ele é o último profeta do Antigo. E é muito significativo que Malaquias diz assim, ó, entre aspas, eu vou parafrasear livremente, tá? Malaquias dizendo o seguinte, ó, o próximo a falar é Elias. Ele está dizendo quem é que vai falar. Só que ele não sabe que o nome desse Elias é João Batista. Só que ele descreve, a pregação dele vai ser assim, ele vai trazer coração de pai aos filhos, tá. Aí então, chega lá esse Elias, que é João Batista, a voz que clama no deserto, tal.
olha que profundidade de detalhe, né? Tipo assim, o Antigo Testamento termina dizendo o seguinte, olha, a próxima voz vai dizer isso aqui, ó. E aí se passa 400 anos e a voz diz exatamente isso. Eita, Espírito Santo. Vamos ver aquele quadro geral. Falha técnica, não temos quadro geral. Vamos direto para o que mais importa. Então, Cristo em Malaquias. Então, já vimos aí, né, a relação entre Elias e João Batista, a predição do... E olha só, gente. Malaquias é o mensageiro, né? O mensageiro traz a voz de alguém. E daí vai surgir 400 anos depois a voz que clama no deserto. Se a gente for só olhar para os detalhes disso, daria uma noite inteira, né? Mas olha só o 3, 2 a 5. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Assim trarão o Senhor as ofertas com justiça. Então temos aí uma referência à vinda do Senhor Jesus e alguns títulos do livro que a gente pode associar a Cristo. Nós já vimos o anjo, né? Lá no livro anterior, mas olha só o 3.1. Vejam, eu enviarei meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Olha, então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Já se deu conta disso aqui? Aquele que vocês desejam virá. Ele é o desejado da nossa alma, né? 4.2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Então, só tem um que pode ser o sol da justiça, né? Isaías também fala sobre ele. E a gente remete ele diretamente ao Senhor Jesus. Nesse momento eu vou interromper a gravação para que todos fiquemos à vontade para os nossos compartilhares. E se você está assistindo a isso, por favor, me envie o seu texto. Poucas palavras, manda como anexo de e-mail ou arquiva ou como anexo no WhatsApp, tá? Qual foi seu aprendizado no semestre? O que mais chamou sua atenção? Né? E como que isso aproxima você ou aproximou você mais de Jesus, tá bom? Vai ser uma alegria receber e colocar lá no arquivinho que você está fazendo esse curso. Ao final, a gente poder celebrar, entregar um diploma e agradecer a Deus pela jornada. Bênçãos.